cerca aí de 30 até mesmo 40% dos AVCs, né, o acidente vascular cerebral ou derrame, pode ser originado das carótidas, que são artérias que passam pelo nosso pescoço e levam sangue para o nosso cérebro, tá certo? Então é isso que a gente vai falar hoje, sobre o derrame, AVC causado pela doença carotídea. Eu sou Antônio, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. E hoje a gente vai falar de uma das causas do AVC, do derrame, tá certo? O AVC, chamado de acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, é um problema muito comum no nosso meio. Junto com o infarto, é uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes no Brasil. É causa importantíssima de invalidez. A pessoa perde parte do movimento do corpo, parte do movimento da perna e do braço. Então hoje a gente vai falar de uma doença totalmente, prevenível, quando a pessoa faz seus exames de rotina, faz exames regulares, consegue pegar esse problema logo no início, que é a doença carotídea, é a doença aterosclerótica extracraniana, que são causas de AVC fora do crânio, a carótida passa aqui no pescoço. E para as pessoas que se previnem e descobrem esse problema antes, tem como controlar e até mesmo tratar antes de ter um AVC, tá certo? Então o que é um AVC? Um AVC é quando a pessoa tem parte da circulação cerebral obstruída, alguma coisa aconteceu, uma artéria que nutre o nosso cérebro entope, tá certo? E esse entupimento leva à morte de neurônios. E os neurônios são as células do nosso corpo que comandam todas as partes do nosso organismo. Por exemplo, se eu quero mexer o meu braço, é o meu cérebro que está mandando esse comando para eu poder movimentar o meu braço. Se a célula que comanda o meu braço lá no cérebro morreu por falta de circulação, eu perco o movimento do braço. Por isso que vocês às vezes veem pessoas que tiveram AVC e não conseguiram recuperar o movimento do braço, da perna e algumas vezes até mesmo a fala. Porque quando esses neurônios morrem por falta de circulação, a gente diz que essa pessoa teve um derrame, ou um AVC ou AVE, acidente vascular encefálico, tá certo? Então isso pode acontecer por conta de doenças na carótida. Cerca aí de 30, 40% dos AVCs pode ter origem nesse local. Esse local está fora do crânio, certo? As carótidas passam aqui no pescoço, tá? Tem dos dois lados, a carótida direita e a carótida esquerda, e elas são 3 carótidas para resumir para vocês. A gente tem uma que vem lá da aorta, tá certo? Então no lado direito a gente tem o tronco braquiocefálico, a carótida e a subclávia. Esse tronco dá 2 ramos, um para o braço, que é a subclávia, e a carótida que vai ascender pelo pescoço. E essa carótida vai se bifurcar em interna e externa. Do lado esquerdo, a carótida esquerda ela é ramo direto da aorta. Ela não sai desse tronco braquiocefálico. Ela sai direto da aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, sai lá do coração, do ventrículo esquerdo, e essa carótida, igual a outra, se divide em 2 no pescoço, em interna e externa. A carótida externa tem esse nome porque ela vai para fora, da região externa do crânio. Ela vai então para o rosto, para a face, para nutrir os olhos, o nariz, a boca, tudo que está na minha face. E a carótida interna tem esse nome porque ela vai para dentro do crânio. Por isso que ela se chama interna, porque ela vai entrar na região do interior do meu crânio, que fica o cérebro, tá certo? Dentro do osso do crânio tem o cérebro lá dentro. Então a carótida interna, que é a principal artéria que eu quero cuidar para que eu não tenha um AVC, um derrame. E agora eu faço aquela primeira pergunta para vocês, pessoal. Será que se a carótida entupir aqui no pescoço, eu vou ter um AVC? Aí que vem a parte mais interessante, pessoal. A carótida interna, quando ela se fecha totalmente, algumas pessoas, a gente tem uma coisa chamada de polígono de Willis, que é um círculo que fica na base do nosso cérebro, que se uma carótida obstruir, a outra dá conta, porque se é um círculo, a carótida está aqui no pescoço, as duas se ligam nesse círculo. Então quando uma se fecha e esse círculo, esse polígono de Willis está completo, a outra consegue nutrir todo o polígono. Então a oclusão, a obstrução da carótida não é o que mais me preocupa, porque parte das pessoas tem esse polígono bem formado, esse polígono está redondinho, ele está assim, sem nenhuma malformação, tá bom?
Então a oclusão, o fechamento da carótida não é o que mais nos preocupa. O que nos preocupa é quando começa a grudar uma sujeirinha na carótida, que é uma placa de ateroma, e essa placa solta fragmentos. Então dessa placa que podem sair vários fragmentos, várias sujeirinhas dessa placa de ateroma que vão subir lá para o meu cérebro e entupir as artérias bem pequenininhas que nutrem os nossos neurônios. O fechamento súbito de uma carótida, em alguns casos, pode ser bem tolerado, porque a outra carótida, junto com as vertebrais, que são outras artérias que vão nutrir esse polígono de Willis, eles podem dar conta. Então, o principal da doença carotídea é a embolização, é a saída de fragmento dessa placa e esse fragmento vai parar lá dentro do crânio e causar um AVC. Quando que isso se torna preocupante? A placa, pessoal, como é que isso acontece? A gente vai se intoxicando durante a vida. Diabetes descontrolado, pressão alta descontrolada, colesterol fora do controle, pessoa que fuma, são várias toxinas que vão agredindo a parede dos meus vasos sanguíneos. Naqueles locais onde o vaso sanguíneo foi agredido, começa a se depositar moléculas de gordura, de colesterol, células que vão tentar limpar aquela região, e aí que deflagra, que inicia o processo de aterosclerose, que é a doença arterial mais prevalente. Essa placa de ateroma, né, onde está se desenvolvendo a aterosclerose, essa placa ela vai crescendo ao longo dos anos e vai entupindo cerca de 10% da luz do vaso, 20%, 30%, 40%. Isso é crônico, pessoal, isso é progressivo. Isso são vários anos aí de inflamação crônica no nosso corpo, de doenças descontroladas, pressão, colesterol, açúcar alto no sangue. Durante vários anos, essa placa vai cada vez ficando maior, como se fosse um lodo no encanamento. Isso, né, começa aquela sujeira a acumular e com o passar do tempo vai se acumulando mais ainda. Tá certo? E em determinado momento, essa placa está tão grande e tão instável que ela pode começar a soltar fragmentos que vão para o cérebro. Quando que isso começa a nos preocupar? Pacientes que têm uma obstrução da carótida de 50% com sintomas, ou seja, já tiveram manifestações isquêmicas, ou pacientes com 70% de obstrução desse vaso, dessa carótida, assintomáticos, que nunca tiveram sintomas. Então, se esse paciente tiver uma carótida com uma placa que ocupa 50% dela e alguma manifestação isquêmica, né, a gente vai tratar esse doente. E se ele descobriu aquela placa, nunca teve nada, nunca sentiu nada, e a placa ocupa cerca de 70% daquele vaso sanguíneo, a gente vai tratar também. Como que eu descubro, Antônio, se está 50%, 60%, 70%, 80%? Tem dois exames. O principal, né, de rastreio, que é indolor, que não tem que injetar contraste, que é facinho de fazer, é o ultrassom com Doppler. É um aparelhinho de ultrassom semelhante àquele que a gente faz na barriga, só que passa um gelzinho e aquele aparelho aqui no pescoço para ver o grau de obstrução. Depois que a gente faz esse exame de rastreio, a gente, né, dependendo dos casos, a gente pode usar um exame mais complexo, que é uma angiotomografia. Nesses casos, pessoal, a gente tem que injetar contraste e entrar naquela máquina redonda onde é chamada de tomógrafo, tá certo? Então, um exame amplamente utilizado, que é recomendado principalmente para pessoas, né, acima de 45, 50 anos, mesmo que não sinta nada, é o Doppler. O primeiro exame que geralmente a gente usa para poder rastrear a doença é o Doppler. E em seguida, em determinados casos, a gente pode usar ou a angiotomografia ou até mesmo a angiografia ou arteriografia, que é um catéterzinho que a gente põe na virilha, igual quando vai fazer cateterismo do coração, só que esse catéter, ao invés de ir no coração, vai lá nas carótidas para poder fazer a imagem em tempo real. A gente, através desse catéter, injeta contraste para poder ver toda a circulação do pescoço e do cérebro. Tá, Antônio, mas você falou do diagnóstico, mas você não falou os sintomas. O que você chama de sintoma isquêmico? O que a pessoa que tem problema nas carótidas pode sentir? Os 3 sintomas isquêmicos principais são quais? É a perda do movimento de parte do corpo, seja do braço ou das pernas, a perca de parte da visão, que é a chamada de amaurose, ou a perca da fala. A pessoa não consegue falar. Então esses 3 sintomas, né, sinais e sintomas, são os principais da doença isquêmica.
Quando esses sintomas duram menos, né, de 24 horas, a gente fala que a pessoa teve um AIT, que é um ataque isquêmico transitório. Geralmente esse AIT dura aí meia hora, uma hora, geralmente ele dura menos de 2 horas. Já é um anúncio, né? Já é um sinal do nosso corpo que essa pessoa está tendo problemas, tá certo? E se esses sintomas duram mais do que 24 horas, aí a gente teve um AVC, a gente teve um derrame propriamente dito. Então vamos revisar os 3 sinais e sintomas. É a amaurose, principalmente quando ela é passageira, a gente chama de amaurose fugaz, que é a perca da visão repentina, parece que apareceu uma cortina preta ou uma nuvem de fumaça nos olhos, a perca da capacidade de falar, que a gente chama de afasia, a pessoa tem dificuldade de se comunicar, e a perca de parte do corpo, que a gente chama de hemiparesia, tá certo? A pessoa não consegue movimentar o braço e a perna. Se isso durar minutos ou horas, a pessoa teve um AIT, ataque isquêmico transitório. Se isso durar mais do que 24 horas, ficou configurado um derrame, um AVC, ok? Então, se a pessoa tem uma placa na carótida de 50%, tá certo? Com manifestações isquêmicas, que são essas 3 que eu falei, ou se ela descobriu a placa na carótida e essa placa já chegou 70% ou mais, está indicado o tratamento para essa pessoa. E o tratamento vai ser determinado de acordo, né, com algumas características. Por exemplo, a morfologia da pessoa, do arco aórtico, né, das artérias do pescoço, dessa placa. Se a pessoa já teve algum problema no pescoço, por exemplo, fez radioterapia, ou se aquela pessoa tem deformidades. Então isso vai mudar o nosso tratamento. O tratamento mais comum, né, a nossa primeira escolha é abrir o pescocinho, a chamada de endarterectomia de carótida. A gente vai fazer uma incisão, que é um pequeno corte no pescoço, vai abrir essa carótida, tirar a placa e fechar. Alguns casos com remendo, chamado de PET, alguns casos sem, né, que a gente fala que é a eversão, uma técnica específica. Não vamos entrar em tanto detalhe não. Em determinados casos, dependendo da morfologia do pescoço, dependendo das condições desse paciente, a gente pode tratar por via endovascular, que é o quê? É um catéter que vai pela virilha, né, e chega lá na carótida e libera um stent, tá certo? Então essas são as formas de tratamento. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo da endarterectomia, onde a gente tira aquele material de dentro da carótida, né, de forma cirúrgica, de forma aberta, e vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo de uma angioplastia de carótida, onde a gente abre a luz daquele vaso sanguíneo através desse stent. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A doença carotídea é uma causa evitável de AVC. O AVC é uma causa muito importante no Brasil de invalidez. Então, se você puder compartilhar esse conteúdo com o maior número de gente possível, a gente vai estar levando saúde, vamos estar difundindo informação boa para as pessoas entenderem a gravidade das doenças, e uma doença totalmente evitável. Se a pessoa faz seus exames de rotina, né, faz um check-up vascular, um Doppler de carótidas, principalmente quem já passou dos 40, 45 anos ou até mesmo 50 anos, né, a gente consegue prevenir, tá certo? A gente descobre a doença no início, pode tratar essa doença sem que ela cause mal para aquela pessoa, antes dela causar um derrame. Então você compartilhando esse material, compartilhando esse vídeo, né, com o maior número de pessoas, a gente vai conseguir conscientizar as pessoas disso. Imagino que talvez você nem sabia da doença carotídea, e também deixa o seu comentário para a gente poder saber o que você está achando aí do outro lado.